Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia na presença do Senhor, né? Mais um dia a gente está aí louvando e bendizendo ao Pai. Hoje é dia 22 ou 23? Vamos ver que dia que é hoje. 22 de fevereiro de 2026, 392 dias. Shalom, Viviane. Olá, pastoração. Shalom, Joelma. Graça e paz, Viviane. Shalom, Poliana. Boa noite, Fernanda. Todos sejam bem-vindos. 392 dias. Boa noite, Alberto. 392 dias, o término da geração da figueira. 1 ano, 1 mês e 2 dias. E nós vamos ver que a coisa está correndo rápido. Hoje nós vamos dar uma olhada. Eu quero que vocês vejam o início, pelo menos, de um vídeo. Repare, não, eu demorei de vir porque eu estava com a minha vizinha. Nós temos um problema muito sério aqui de gato. E os meus gatos vivem na casa dela e elas cuidam dos meus gatos também, né? Então elas trouxeram um remédio para um gatinho meu. E então por isso que eu atrasei. Mas estamos aqui em nome de Jesus. Gente, eu tenho pedido muito ao Senhor que nos mostre a marca da besta, né? Shalom, Andréia, boa noite, Mônica, Denise, shalom, Aline, saúde e paz para você também, que Deus abençoe. Grande abraço, minha irmã, para você também, que Deus te abençoe. Boa noite, Aline. E eu vi um vídeo hoje, muito interessante. Paz, Keila. Tô apavorada com as pessoas, o negócio tá pegando, tá ficando feio, o negócio tá ficando feio, muito feio. Isso é um espírito maligno que tá pegando o povo, né? É um espírito maligno. A coisa tá muito séria, irmãos. Isso é nada mais, nada menos que o Espírito Santo sendo retirado da terra. Por que a senhora fala assim? Porque se você olhar lá no Velho Testamento, você vai ver que os povos que Deus mandava exterminar, eles eram desse jeito aí. Os povos que Deus mandava exterminar eram pessoas que elas não tinham mais a noção do senso moral, elas não tinham mais nada. Por quê? Porque o Espírito Santo não estava sobre eles. Então Satanás operava sobre eles com grande força. E agora está acontecendo a mesma coisa. O Espírito Santo de Deus está se retirando da terra. O Espírito Santo ficou 2000 anos sobre a terra, contendo a ação de Satanás, mostrando para o homem o pecado, a justiça e o juízo. Deus deixou, né? Mas o homem não quis. Então agora Deus está deixando o homem do jeito que ele quer, na mentira. Entenderam? E vou dizer para vocês, o Espírito Santo está saindo da terra já faz tempo, tá? Já faz pelo menos uns 50 anos que o Espírito Santo está saindo da terra. A gente observando as coisas que estão acontecendo, porque ele não sai de uma vez, ele vai saindo devagarinho, né? Devagarinho. E nós estamos vendo aí, Paulo diz, né, que ainda há um que o detém, né? É o Espírito Santo. Agora, como é que nós vamos ficar? O Espírito Santo vai habitar naqueles que adoram o nome do Senhor, aqueles que amam a verdade, entendeu? Aquele também carregando, eles veem espíritos, você pode ter certeza disso, eles veem espíritos, você pode ter certeza disso. Então, meus irmãos, nós temos que estar ligados no trono da graça, para que esse Espírito não pegue em nós e o Espírito Santo não saia de nós. Presta atenção nisso. O Espírito Santo não saia de nós. A situação é grave e eu tenho pedido muito ao Senhor que o Senhor nos mostre, né? Essa marca da besta. A gente sabe que é um chip, que pode ser a tatuagem quântica, né? Nós sabemos que as inoculações fazem parte do esquema, né? Do esquema de adestramento. Nós sabemos que faz parte do esquema de adestramento para obediência, entendeu? E eu quero mostrar um vídeo para vocês
porque eu quero fazer um comentário muito sério. Um comentário que eu ontem, quando eu vi a notícia, eu fiquei chocada. Só que eu não vi em vários outros grupos, eu só vi num canal essa notícia, somente num canal. Mas eu sei que essa notícia é verdadeira, porque ela, como é que diz? Deixa eu achar aqui, gente. Eu marquei numa pasta, peraí. Eu até separei o vídeo. Eu quero que vocês aguentem um pouquinho, porque é muito, nós precisamos ter noção das coisas que estão acontecendo, tá? Deixa eu só achar aqui que eu salvei numa pasta e deixei até público, tá? Deixei até público para não... Aqui. O vídeo tem... Deixa eu ver aqui. Tem 22 minutos, tá? Você viu o novo celular da Tesla, do M? Não, eu não vi. Eu sei que eles estão fazendo um celular que não vai precisar de carregar, não vai precisar... É um monte de coisa que não precisa, e não precisa também ter, como é que fala? Não precisa ter operadora, né? O próprio celular já pega em qualquer lugar. E é sobre isso também que nós vamos falar aqui, tá? Pera aí, ó. Deixa eu passar para vocês esse vídeo. Você pode estar passando um problema financeiro, Peraí. sentindo que o seu caixa vem diminuindo. Só um Imagine pouquinho. que você está em um shopping lotado em São Paulo ou no Rio. Peraí. E de repente percebe que não precisa mais de celular, cartão ou biometria facial para pagar seu café. O mundo em 2026 não é mais sobre o que você carrega no bolso, mas sobre o que você é digitalmente dentro do seu próprio sistema nervoso. João, o apóstolo, escreveu sobre um tempo onde o comércio seria bloqueado para quem não tivesse um selo de autoridade, mas ele nunca disse que seríamos arrastados para isso. Ele sugeriu um sistema de adesão global que faz todo o sentido agora. Apocalipse 13, 16, 17 é o código-fonte dessa realidade, descrevendo uma marca na mão direita ou na testa como o passaporte definitivo para a existência social e econômica. Escrito no primeiro século sob o sol escaldante de Patmos, esse texto parecia uma metáfora espiritual ou um delírio de um prisioneiro político, já que a economia da época era baseada em moedas de metal e escambo físico. Como alguém poderia impedir um camponês da Judéia de trocar trigo por azeite sem um chip? O cenário era tecnicamente impossível por quase 2 milênios, permanecendo como um mistério trancado pela falta de tecnologia. O absurdo histórico de João era o pesadelo de qualquer economista antigo, pois exigiria um monitoramento onipresente que nem o Império Romano, com toda a sua crueldade, conseguia exercer. No Brasil de décadas atrás, achávamos que isso seria uma tatuagem visível ou um código de barras na pele. Algo que identificaríamos e rejeitaríamos facilmente como em um filme de ficção científica barato. Essa visão simplista nos deu uma falsa sensação de segurança, como se pudéssemos apenas dizer não para um adesivo no braço, ignorando que a verdadeira marca operaria em uma camada invisível e muito mais profunda do que a derme. Mas o relógio girou ao contrário e o que mudou foi a nossa própria percepção de necessidade, transformando a vigilância em conveniência absoluta através da revolução do Neuralink de Elon Musk. Em janeiro de 2024, o primeiro implante humano provou que o pensamento pode governar a máquina, e em 2026, a expansão para milhões de usuários não é mais tratada como uma ameaça, mas como a única forma de o brasileiro comum não ser substituído por uma inteligência artificial. A pressão não vem de uma arma na cabeça, mas do medo de se tornar obsoleto em um mercado de trabalho ultra competitivo e veloz. Neste roteiro, vamos dissecar como a biologia humana está sendo hackeada para receber o sistema operacional do anticristo sob o pretexto de evolução e cura de doenças degenerativas. Você verá a cronologia exata, os códigos escondidos no grego que as traduções modernas suavizaram e como a infraestrutura de pagamento instantâneo preparou o terreno psicológico para o chip cerebral. Não estamos mais falando de um futuro distante ou de uma teoria de conspiração de internet. Estamos analisando o fechamento de um ciclo de 2000 anos que termina exatamente onde você está sentado agora. Para entender o tamanho do choque de João, precisamos voltar ao ano 90 v.C., onde a comunicação mais rápida era o galope de um cavalo e a economia era puramente tangível. João estava exilado em uma ilha rochosa, observando o poder de Roma esmagar qualquer dissidência através de selos imperiais e moedas que carregavam a face do César como uma divindade. Quando ele recebeu a visão de um sistema que controlaria cada transação comercial do planeta, ele estava vendo algo que desafiava todas as leis da física e da logística da sua época. Algo que exigiria deuses, não apenas homens.
A escrita do Apocalipse ocorreu em um momento de perseguição brutal, onde o imperador Domiciano exigia ser chamado de Senhor e Deus, criando o protótipo político do que o anticristo será no futuro. João descreveu o mecanismo da marca não apenas como um símbolo de lealdade religiosa, mas como uma ferramenta de exclusão social total, algo que privaria o indivíduo do direito básico de subsistência. Para os cristãos daquela época, a profecia parecia anunciar um fim iminente, mas a falta de uma rede de comunicação global significava que o cumprimento literal ainda teria que esperar o nascimento da era digital. A ideia de que o comprar e vender seria restrito era um absurdo total em um mundo onde o dinheiro era ouro e prata, bens que possuem valor intrínseco e circulam anonimamente. Comparar a profecia de João com a realidade do primeiro século é como dizer hoje que no futuro, as pessoas precisarão de permissão de Marte para respirar oxigênio na Terra. Parecia uma hipérbole poética. Os contemporâneos de João entendiam o perigo da idolatria ao imperador, mas a logística de um controle financeiro individualizado sobre cada habitante da Terra era algo que nem a mente mais fértil de Roma poderia projetar. A reação daqueles que leram as primeiras cópias do Apocalipse foi de temor reverencial, mas também de uma confusão técnica que duraria séculos nas academias teológicas ao redor do mundo. Eles viam o Império Romano como a besta, mas percebiam que a profecia falava de um controle que ia além da força militar, atingindo a própria capacidade do ser humano de interagir com o sistema. Era o prenúncio de uma era onde a identidade e a economia seriam fundidas em uma coisa só, um conceito que o mundo antigo só conseguia visualizar através de sinais sobrenaturais e intervenções divinas. Mas algo começou a mudar quando a humanidade trocou o ouro pelo papel, e o papel pelos bits, iniciando uma jornada de desmaterialização que João previu com uma precisão assustadora de engenheiro. A transição do físico para o digital foi o primeiro passo para que o corpo humano se tornasse a interface final da rede de controle global. Saímos das moedas romanas para os algoritmos de alta frequência, e o palco histórico foi sendo montado para que a profecia deixasse de ser um mistério poético e se tornasse um manual técnico de implementação para o governo mais centralizado da história. O cumprimento inicial dessa profecia não começou com um chip, mas com a normalização da identidade digital centralizada que o Brasil abraçou com um entusiasmo sem precedentes no mundo ocidental. A criação do CPF e sua posterior transformação em uma chave universal para todos os serviços públicos e privados foi o alicerce burocrático para o que João chamou de o número do seu nome. Vimos a transição de documentos físicos para o Gov.br, onde sua existência legal depende de uma conta digital que pode ser bloqueada com um clique por autoridades superiores sem qualquer aviso prévio. A data marcante para essa mudança psicológica no Brasil foi o lançamento do Pix em 2020, que eliminou o anonimato das transações em dinheiro físico para a vasta maioria da população em tempo recorde. Em menos de 4 anos, tornamos o ato de comprar e vender dependente de um dispositivo móvel e de uma autorização de um servidor central, exatamente como a estrutura descrita em Apocalipse. O sistema de pagamentos instantâneos não foi apenas uma melhoria técnica, mas um experimento social de sucesso que provou que as pessoas cedem sua privacidade e rastro financeiro em troca de segundos de conveniência. Essa camada de cumprimento bate com a evidência profética de que o sistema de controle seria eficiente e onipresente, cobrindo desde o grande empresário até o vendedor de água no semáforo. A rapidez com que o brasileiro abandonou a nota de real pelo código QR é a prova de que a resistência à marca será mínima se ela for apresentada como uma facilidade técnica superior. João previu um sistema que não deixa ninguém de fora, pequenos e grandes, ricos e pobres. E o Pix é a primeira tecnologia na história do Brasil que realmente atingiu todas as classes sociais simultaneamente. A reação do mundo a essa digitalização extrema foi de aplauso e adoção em massa, com organizações internacionais elogiando o Brasil como um laboratório de eficiência financeira para o século XXI. No entanto, o que poucos perceberam é que essa infraestrutura digital criou o botão de desligar para o cidadão indesejado, permitindo que o sistema econômico seja usado como arma política. Se você pode ser impedido de transferir valores ou acessar sua conta por um erro de algoritmo ou ordem judicial, você já vive no rascunho do sistema que João descreveu há 2 milênios. Mas a profecia tinha uma segunda camada muito mais invasiva, pois João não falou de um dispositivo que você segura na mão, mas de algo que está na mão ou na testa. A tecnologia móvel foi apenas o treinamento para desmamar a humanidade do contato físico com a moeda, preparando-nos para o estágio onde o hardware será integrado à nossa própria biologia. O celular é o chip externo que carregamos hoje. O Neuralink é o passo final para fundir esse chip com a nossa consciência,
eliminando a última fronteira entre o indivíduo e a rede de controle. E aqui está o que ninguém te contou sobre a engenharia por trás do texto original e como ela se conecta com a ciência de 2026. A palavra grega, charagma. Nas traduções comuns, lemos apenas marca. Mas no grego do primeiro século, charagma era usada para descrever o selo de um soberano. Uma tatuagem de escravo ou a picada de uma serpente que injeta veneno. O uso desse termo específico sugere algo que penetra a superfície, algo que deixa um rastro físico e químico no portador, mudando sua condição de homem livre para a propriedade de um senhor absoluto. O detalhe linguístico fica ainda mais perturbador quando analisamos a comunicação bidirecional do chip N1 da Neuralink, que não apenas lê sinais cerebrais, mas injeta correntes elétricas para estimular neurônios. Isso muda tudo, pois a marca da besta deixa de ser apenas uma identidade de pagamento e passa a ser uma interface de modulação de comportamento e pensamento. No grego, a preposição usada é epi, que significa sobre ou dentro da superfície de, indicando uma integração física que a tecnologia de implantes de Musk realiza com precisão cirúrgica ao penetrar o córtex motor humano. Isso muda completamente a nossa compreensão da profecia, pois sugere que a aceitação da marca pode alterar quimicamente a capacidade de livre-arbítrio do indivíduo através de estimulação neural controlada externamente. Se um chip pode suprimir a depressão ou aumentar o foco, ele também pode, tecnicamente, suprimir a convicção religiosa ou o desejo de resistência contra um governo autoritário. O exemplo prático moderno é o uso de interface cérebro-computador para corrigir Eita, comportamentos eu não sei se é o meu celular ou se é o... indesejados. Peraí, Algo gente. que Eu não sei se é o meu celular que tá com problema ou se é o YouTube que tá do me... anticristo se tornaria a ferramenta definitiva de escravidão mental e espiritual sem precedentes. Bom informa. Bom, Mais uma mega loja. é só um pouquinho, Maringá. gente. Está chegando a inauguração da... Definitiva de escravidão mental e espiritual sem precedentes. A implicação disso é aterrorizante. A marca pode não ser apenas um pecado de rebelião consciente, mas uma alteração na natureza essencial do ser humano, tornando-o um híbrido transhumano. Ao fundir a mente com a inteligência artificial, o portador da marca perde a imagem de Deus para assumir a imagem da besta, um sistema operacional que não permite arrependimento porque a biologia da crença foi hackeada. É por isso que o Apocalipse é tão severo sobre o destino daqueles que a recebem. Eles deixam de ser humanos redimíveis para se tornarem extensões biológicas de uma rede satânica. O controle não será apenas sobre o que você faz com o seu dinheiro, mas sobre o que você sente em relação ao líder global que prometeu salvar a humanidade do caos. Imagine um CPF que, além de permitir o Pix, também monitora seus níveis de dopamina e serotonina, recompensando a obediência e punindo a dissidência com mal-estar físico direto no cérebro. Essa é a profundidade técnica do controle bidirecional que a Neuralink tornou possível e que João descreveu como o selo final da perdição, onde a mente e a economia tornam-se uma só rede centralizada. Olhando para as notícias recentes no Brasil de 2026, vemos que o Supremo Tribunal Federal e o Congresso discutem ativamente a regulação de algoritmos e a soberania digital em um tom de urgência absoluta. A manchete da semana passada sobre o aumento das fraudes bancárias serviu como o pretexto perfeito para que o governo sugerisse a adoção de identidade biométrica intrusiva para garantir a segurança das transações. O medo da criminalidade digital está empurrando o brasileiro médio a aceitar qualquer tecnologia que prometa proteger seu suado dinheiro, mesmo que o preço seja a entrega total da sua privacidade neural. Como isso conecta com a profecia? De forma direta, o sistema da besta é apresentado como a solução para o caos que o próprio sistema ajudou a criar, gerando uma demanda popular por controle. Em 2026, estatísticas locais mostram que 85% dos brasileiros preferem usar biometria facial do que senhas, e a resistência a implantes médicos para monitoramento de saúde caiu drasticamente após as últimas crises sanitárias globais. Estamos vivendo a fase de sedução, onde a marca é vendida como um benefício de saúde e segurança, ocultando o gancho de controle totalitário que virá logo em seguida. A estatística atual revela um dado alarmante. O número de brasileiros endividados que aceitariam um chip em troca de um perdão de dívidas subiu para níveis nunca vistos em pesquisas de opinião social.
Isso mostra que o mecanismo de comprar e vender é a corda mais forte para amarrar a consciência humana, pois ninguém quer ver seus filhos passando fome em um mundo onde o dinheiro físico não vale nada. Comparado com 20 anos atrás, onde a ideia de um chip era risível, hoje ela é discutida em mesas de jantar como uma tendência inevitável da evolução tecnológica humana. A comparação com o cenário de apenas 2 décadas atrás mostra uma aceleração exponencial na aceitação da vigilância constante, onde o brasileiro trocou a liberdade pela exposição nas redes sociais e facilidade bancária. Se antes tínhamos medo de grampos telefônicos, hoje pagamos caro por dispositivos que ouvem nossas conversas 24 horas por dia para nos oferecer produtos. Essa normalização do monitoramento é o tapete vermelho para o Neuralink. Se já deixamos as Big Techs entrarem em nossas casas e bolsos, deixá-las entrar em nossos cérebros é apenas o próximo update lógico. E a aceleração continua com o anúncio de que a rede Starlink de Musk agora cobre 100% do território nacional, fornecendo a internet de baixa latência necessária para manter chips cerebrais conectados em tempo real. Não importa se você está na Avenida Paulista ou no meio da Amazônia. A conexão com o servidor central é ininterrupta, garantindo que a marca seja funcional em qualquer centímetro do planeta. O cerco está se fechando e a infraestrutura que João previu como global está, pela primeira vez na história, operando em capacidade total sobre o solo brasileiro e mundial. A profecia de João era tecnicamente impossível por causa de um gargalo de hardware. Como processar os dados de 8 bilhões de pessoas e impedir transações individuais em milissegundos sem uma IA centralizada? No passado, a marca exigiria um exército de milhões de burocratas vigiando cada esquina, o que tornava o governo do anticristo uma impossibilidade logística. No entanto, em 2026, o processamento em nuvem e a inteligência artificial generativa removeram esse obstáculo, permitindo que um único sistema monitore cada movimento financeiro e neural da população global sem esforço humano. A tecnologia atual que viabiliza isso é o Neuralink N1, acoplado à rede de satélites Starlink, criando a primeira infraestrutura de Internet dos Corpos, IoB, da história da humanidade. Com a adoção de moedas digitais de bancos centrais, CBDCs, como o Drex no Brasil, o dinheiro tornou-se um software programável que pode ser bloqueado instantaneamente se o usuário não atender aos requisitos do sistema. A fusão do dinheiro digital com o implante cerebral significa que sua capacidade de sobreviver economicamente está agora ligada diretamente à sua integridade neural e conformidade ideológica com o sistema. Estatísticas de adoção mostram que a conveniência de pagar com o pensamento está sendo testada em ambientes controlados com uma taxa de sucesso e aprovação que assusta os teólogos mais vigilantes. Em cenários práticos de implementação, já vemos empresas oferecendo bônus salariais para funcionários que aceitam chips de identificação subcutânea para controle de acesso e produtividade. O que começou como uma curiosidade tecnológica em biohacking está se tornando um requisito para cargos de alta confiança e acesso a sistemas críticos de segurança nacional e financeira ao redor do mundo. O cenário prático de implementação do sistema de Apocalipse 13 não será um decreto abrupto, mas uma transição suave, onde o sistema antigo, cartões e senhas, se tornará propositalmente lento e inseguro. Você se sentirá forçado a migrar para o chip cerebral porque os bancos dirão que é a única forma de evitar deepfakes e roubos de identidade por IA avançada. É a clássica estratégia de criar o problema para vender a solução, onde a solução é a entrega da sua última fronteira de privacidade, o interior do seu próprio crânio. Falta só a consolidação de uma crise global, financeira ou bélica, que force a unificação de todos esses sistemas nacionais sob uma única autoridade mundial para garantir a paz e a segurança. Quando esse líder aparecer, ele não precisará construir a rede de controle. Ele apenas herdará as chaves de um sistema que Elon Musk e as Big Techs já deixaram pronto. A tecnologia viabilizadora está operando, os testes em humanos estão avançando e a sociedade está psicologicamente domada pela conveniência do Pix e da biometria, aguardando apenas o golpe final. O início da contagem profética para o tempo do fim está tradicionalmente ligado ao renascimento de Israel em 1948, o florescer da figueira, que Jesus mencionou como o sinal da geração final. Desde então, o relógio avançou através de marcos como a reunificação de Jerusalém em 1967 e a recente aceleração tecnológica que começou com a internet comercial nos anos 90. Cada década trouxe uma peça do quebra-cabeça. A globalização econômica, o fim do dinheiro físico e agora a integração homem-máquina, formando uma linha do tempo onde as profecias se sobrepõem. Os marcos no caminho tornaram-se mais frequentes entre 2020 e 2026, com a quebra das cadeias de suprimentos globais e a digitalização forçada da vida social e religiosa durante as crises recentes.
Vimos a rapidez com que direitos fundamentais podem ser suspensos em nome do bem comum, criando o precedente jurídico e social necessário para a ditadura do anticristo descrita em Daniel e Apocalipse. É italiano e tem 23 anos. Peraí, gente, só um minuto, já tá terminando, tá? É interessante que a gente escute e veja isso daqui. E Apocalipse. O mundo aprendeu a obedecer a decretos globais de saúde e tecnologia, provando que a humanidade está pronta para uma liderança única que prometa ordem em meio ao caos crescente. Onde estamos agora nesta cronologia? Estamos no que os estudiosos chamam de fase de normalização, onde a infraestrutura da marca da besta está sendo instalada sob outros nomes: Neuralink, CBDC, identidade digital e crédito social. No calendário judaico, estamos próximos do final de um ciclo que muitos acreditam coincidir com os preparativos para a reconstrução do terceiro templo em Jerusalém. Outro marco profético crucial. A convergência desses eventos, tecnologia de controle, crise global e preparativos em Israel, indica que não estamos mais apenas esperando, estamos vivendo o desfecho. O que falta para o gatilho final da 70ª semana de Daniel é o surgimento do pacificador que assinará o acordo de 7 anos, dando início ao período da grande tribulação. Para que ele controle o mundo, ele precisa dessa rede que descrevemos. E a Neuralink prometeu escala comercial exatamente para o final desta década, alinhando-se perfeitamente com os indicadores geopolíticos. A janela de tempo estimada sugere que a transição da conveniência opcional para a obrigatoriedade do sistema pode ocorrer muito mais rápido do que qualquer analista político ou teólogo previu há 10 anos. Nesta janela de tempo, o Brasil desempenha um papel fundamental como um dos maiores adotantes de tecnologia digital do planeta, servindo de termômetro para a velocidade com que uma nação cristã pode ser seduzida pelo sistema. O relógio profético não marca horas de 60 minutos, mas eventos de impacto global que alteram o destino das nações simultaneamente, exatamente como estamos vendo agora. Se a tecnologia está pronta e a sociedade está receptiva, o único fator restante é o tempo de Deus, que parece estar movendo os ponteiros finais para a conclusão desta era. Ao voltarmos ao elemento inicial deste roteiro, o shopping lotado e a facilidade de um pagamento invisível, percebemos que a marca da besta não é apenas um evento futuro, mas uma mentalidade presente. Ela representa a escolha final entre confiar no sistema de provisão de um governo humano ultra-tecnológico ou na provisão invisível do Criador que João tentou alertar. O Neuralink e o controle mental bidirecional trazem à tona a pergunta que a humanidade tem evitado desde o Éden: até que ponto você entregaria sua alma em troca de se tornar um Deus? Ou apenas para viver com conforto? Ressignificar a tecnologia de Musk sob a lente profética transforma o progresso científico em um dilema espiritual de proporções eternas, onde o chip é apenas o hardware de uma entrega interna muito maior. A conveniência do Pix e a promessa de cura cerebral são as iscas que escondem o anzol da perda do livre-arbítrio e da identidade humana original. Não se trata de odiar a tecnologia, mas de reconhecer quando a ferramenta deixa de servir ao homem e passa a escravizá-lo para um sistema que rejeita a soberania divina sobre a mente humana. A pergunta universal que ressoa em 2026 é: o que resta de nós quando nossa memória é um download e nossa vontade é um estímulo elétrico vindo de um servidor central? Se o seu pensamento pode ser lido e escrito por um algoritmo, onde termina a sua alma e onde começa a programação da besta? Estamos diante do maior teste de integridade da história da nossa espécie, um teste que João previu que custaria a vida de muitos, mas salvaria a essência daqueles que se recusassem a fundir sua consciência com a mentira. No âmbito pessoal, a questão é ainda mais urgente para você, brasileiro, que vive em uma cultura de fé, mas também de rápida adaptação às facilidades do mundo moderno. Você estaria disposto a ser um exilado digital, incapaz de comprar no supermercado ou usar um serviço público para manter sua mente livre e sua lealdade a Cristo intacta? A profecia do relógio reverso nos mostra que o cerco não será feito de cercas de arame farpado, mas de conveniências douradas que você terá que ter a coragem de rejeitar voluntariamente. A luz do Apocalipse não brilha para nos assustar, mas para nos alertar que o brilho das telas e dos chips é apenas um reflexo pálido diante da glória que está por vir para os que vencerem. O sistema pode fechar as portas da economia e tentar hackear sua mente, mas ele nunca poderá tocar naquilo que foi selado pelo Espírito antes de qualquer tecnologia existir. No fim, quando os chips falharem e a rede global cair, apenas a verdade permanecerá de pé, brilhando como o sol sobre as ruínas de uma Babilônia digital que prometeu tudo e entregou o vazio. O silêncio da eternidade é mais alto do que o ruído de qualquer algoritmo.
Irmãos, Imagine que por você que está em um que, shopping lotado em por São que que eu tô Paulo ou no trazendo Rio isso e daqui? de repente... Peraí, gente. Por que que eu tô trazendo isso aqui? É o seguinte, vocês viram que ele falou que o Brasil foi escolhido para desenvolvimento de toda essa tecnologia porque o Brasil é o país mais cristão do mundo. Vocês viram, né? Pois é. Deixa eu, deixa eu falar o porquê que eu tô trazendo isso daqui. Ontem eu não fiz a live aqui, né? Que minha filha tá chegando amanhã cedo. Então eu não tô muito boa para fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então ontem à noite eu fiz uma parte da limpeza da casa, né? Organizei tudo. Aí eu não fiz a live por causa disso. Para hoje, durante o dia, eu poder terminar de fazer a limpeza que eu queria fazer, né? Deixar tudo bonitinho para chegar. Aí eu vou colocar lá, pode deixar que eu vou pôr. Eu vou pôr lá nos meus stories, tá? Vou colocar lá nos destaques lá do WhatsApp. Então, presta atenção. Aí eu coloquei os vídeos para tocar e eu gosto muito de escutar o Dr. Marcelo Suave. Ele fala muito sobre política, né? E ele estava falando, e ele é bolsonarista e tal, e aí eu escuto ele, acho que ele dá 4 entradas por dia, falando o que está acontecendo no Brasil, né? E ele falou uma coisa que me deixou espantada. Ele falou o seguinte, presta atenção, nós temos aí, eu vou raciocinar aqui para a gente não falar os nomes às claras, né? Quer dizer, vai ter que falar, não tem jeito. Mas presta atenção, nós temos um homem encarcerado, um homem que foi um presidente muito bom, um homem que alertou sobre, né, sobre aquele líquido que coloca no braço, né? O homem que alertou sobre o líquido que põe no braço. E esse homem está preso, né? Não preso porque ele é corrupto, mas preso por causa que ele manipula, não. O povo ama ele, né? O mito, né? O povo ama o mito. E o mito tá muito mal lá na preso, né? Ele tá muito mal com soluço, ele não para de soluçar. 3 anos soluçando. E agora está sendo feito um chip que vai curá-lo de tudo. Entendeu? E o que eu achei mais interessante, o pior da situação toda, é que esse Marcelo Suave, ele é crente. Ele é crente. E ele falou, ele tem que aceitar esse chip, ele tem que aceitar essa chipagem, porque nós precisamos do mito, né? Governando o Brasil do ano que vem para frente. Então, e tinha alguns pastores na live, e os pastores dizendo sim, sim. Irmãos, presta atenção, isso é muito sério. Quando eu ouvi aquilo, eu fiquei assim, sabe, eu cheguei a parar do que eu estava fazendo. Eu cheguei a parar. Eu fiquei assim, falei, meu Deus, misericórdia. E eu comecei a orar a Deus, Senhor, mostra para nós. Porque nós estamos tendo aí agora o negócio de escanear a mão, né? Essa coisa toda aí, né? A gente não sabe até que ponto a coisa vai. Aí quando foi hoje, Deus me traz esse vídeo. Eu falo que Deus trouxe porque nada a gente vê por acaso. Nada se vê por acaso. E aí, do nada apareceu esse vídeo para mim. E eu falei, eu vou ver esse vídeo tá interessante. Quando eu comecei a escutar o vídeo, eu comecei a lembrar de ontem da live do Marcelo Suave. Comecei a lembrar da live dele, eu comecei a gelar. Eu fiquei gelada. Eu nunca me esqueço, quando eu tinha 11 anos, meu pai morreu e meu irmão, minha mãe foi na Caixa Econômica para assinar uma documentação e tinha que levar o CPF. Eu lembro que meu irmão falou assim para minha mãe, mãe, esse CPF é o número da besta. Esse CPF é o número da besta. E aquilo me marcou, porque eu sempre fui muito atenta a Apocalipse, tudo do Apocalipse, sempre, desde menina pequena. Pois é. Aí, pois é, minha irmã, é o mito. Aí
quando eu vi esse rapaz falando, eu falei, meu Deus do céu, Deus mostrou pro meu irmão há quantos? Estou com 63 anos, né? Eu tinha 11 anos, né? Há 52 anos atrás, Deus mostrou pro meu irmão que o CPF era a marca da besta. Porque eu não me esqueço dele no banco, no balcão do banco, dizendo para minha mãe, esse CPF é a marca da besta, é o número da marca da besta. E as coisas agora estão ficando claras, estão ficando nítidas e patentes. Meus irmãos, é o seguinte, nós estamos já numa encruzilhada que ou nós somos de Deus ou nós não somos. Ou nós vamos abraçar a palavra de Deus como ela é de uma vez, ou nós vamos deixar, porque se você não deixar, você não vai vencer. Presta atenção, meu irmão. Eu vou te pedir em nome de Jesus, deixa a tua idolatria, deixa a idolatria, deixa de adorar imagens, deixa de adorar os ídolos, porque isso vai te levar para o inferno. Vem para Jesus o verdadeiro, vem para Jesus aquele que salva, aquele que transforma, aquele que muda, aquele que morreu por você, o João, a Maria, o Mané, ou seja lá quem for, eles não morreram por você. Quem morreu por você foi Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele se esvaziou e veio habitar entre os homens para morrer por nós, para nos resgatarmos para a vida eterna. Está na hora, meu irmão, de você abandonar tudo que é coisa ruim desse mundo. Está na hora de você fazer um concerto com Deus. Shalom, pastor. Está na hora de você fazer um concerto com Deus. Entendeu? Exatamente o cartão. Pois é, se você não tomar as coisas, eles não vão deixar você ter a conta no banco. Entendeu como é que é? Vai ser por aí o negócio. Exatamente, aquele que cura, que restaura, aquele que vai alimentar o seu povo na hora da situação difícil. Mas não adianta, sabe? Aí você assim, mas eu sou crente, eu creio em Jesus, mas eu tenho meu, como é que diz, as minhas coisas que eu gosto e eu não vou abandonar. Pois é, tem outra coisa, se você não abandonar a farmaqueia também, meu irmão, vai ficar difícil. Vai ficar difícil se você não abandonar a farmaqueia, porque pela farmaqueia você vai se render a colocar esse troço aí. Você tá entendendo? Ou você abandona isso e confia que Deus tem poder de te livrar do poder da morte, Deus tem poder de mandar os espíritos malignos embora da tua casa, como a tua casa tá cheia de espírito maligno, tá? Deus tem poder de mandar esse espírito embora da tua casa. Entendeu? Presta atenção. Nos outros países, Joelma, é um outro tipo, eu não sei como é que funciona nos outros países. No Brasil é CPF. No Brasil é CPF. Nos outros países eu não sei como é que é. Então, meu irmão, se você não fizer isso, se você agora não lutar contra você mesmo e não abraçar que você é filho de Deus e Deus tem poder de tirar as tuas doenças, Deus tem poder de fazer o teu organismo novo, mas não vai fazer de uma hora para outra, não. Ele vai fazer, sabe como? Você tendo disciplina na tua vida, você sendo uma pessoa disciplinada, você sendo uma pessoa que vai comer certo, uma pessoa que vai tomar os chás. Irmãos, eu tô com uma situação que eu não posso nem carregar peso, e eu tô tomando, eu tomo chá o dia inteiro, tomo chá o dia inteiro, tomo cápsula de erva o dia inteiro, tá entendendo? Me curando nas ervas. Por quê? Porque eu não vou me render ao espírito de Satanás. Eu me recuso a me render à farmaqueia. E eu estou me tratando com alimentação natural, eu estou me tratando com tudo, e eu sei que Deus é poderoso de me curar para eu poder ver a volta de Jesus. Tá entendendo? Você tá entendendo? Agora, isso exige disciplina. Isso exige renúncia. Isso exige que você não seja no estalar dos dedos, tá? Tem espíritos malignos entrando na casa de irmãos aí. Sabe por quê? Porque são rebeldes, estão enfiados na farmaqueia. E Deus já falou para tirar a farmaqueia das suas casas, mas não tiram, porque acha que Deus não é poderoso o suficiente para fazer dormir.
Deus não é poderoso o suficiente para tirar a ansiedade. Deus não é poderoso. A farmaqueia é poderosa. Então eu preciso ir para o psiquiatra. Eu preciso enfiar no psiquiatra aquilo que precisa de libertação. Então eu vou camuflar o demônio que está lá dentro através da farmaqueia do psiquiatra. É isso aí. É isso aí que está acontecendo. Ou renuncia de uma vez a isso tudo, ou vai se perder. Eu estou avisando. Eu estou avisando. Eu não estou aqui contra ninguém. Eu estou avisando. Você está achando que... Eu sofro de ver o que eu vejo. Eu sofro de perceber o que o Espírito Santo me mostra. Me dá dor no coração. Me dá dor no coração. De pessoas que são rebeldes. Pessoas que são completamente rebeldes ao Senhor. Confiam mais numa farmácia, na farmaqueia, na feitiçaria do diabo, do que confiam no poder da palavra. Irmãos, eu tive um filho completamente endemoniado. Ele não estava endemoniado de qualquer demônio, não. Ele tinha legiões dentro dele. Eu sei porque eu ouvia eles conversando dentro dele. Eu ouvia. Ele precisou dar uma anestesia dele em Angola para ele chegar no Brasil para não derrubar o avião, de tão possesso que ele estava. Chegou aqui na minha cidade completamente louco. A primeira coisa que eu precisei fazer foi guardar todas as facas de ponta que eu tinha. Meu irmão, o quanto você puder tirar, tire. Vai tirando, porque nós temos as plantas que são antibiótico natural. Eu não tomo mais analgésico, eu tomo água com sal. A água com sal tira tudo quanto é dor, entendeu? Exatamente, é uma libertação, E presta atenção, e meu filho chegou completamente endemoniado. Foram 20 dias. O meu ex levou no psiquiatra, o psiquiatra passou o remédio, falou, eu vou passar por passar, porque o que ele tem, remédio não resolve. O que ele tem, ele precisa ou ir para um terreiro para tirar, ou ir para uma igreja evangélica para tirar o que tem dentro dele. Foi o que o psiquiatra falou. Tá entendendo? Foi isso que o psiquiatra falou. Passou 10 dias e eu ali clamando ao Senhor e lutando com Deus, porque quem estava na batalha era eu e minhas 2 filhas, e ainda tinha que proteger minhas filhas, porque eles queriam pegar minhas filhas de noite, e eu mandava elas trancarem a porta do quarto e colocar a cômoda na frente, na porta, e eu ficava lá fora na sala, observando, em oração. Eu passei mais de 10 dias em oração a noite inteira, lutando contra isso tudo. A ponto do meu ex, porque eu não orava em voz alta, eu orava na minha mente. Ele gritava, para de orar que eu não aguento mais. Por que para de orar que eu não aguento mais? Porque o Satanás sabia que eu estava de joelho. Passou mais ou menos 10, 15 dias, o pessoal da Rosa Cruz, do qual meu filho fazia parte, levou ele para lá para ver se tirava os demônios dele. Eu falei, não adianta levar. Vai ser demônio brigando contra demônio. Não vai tirar nada. Quando foi para ele vir para casa, ele me ligou. Eu tô chegando em casa, eu vou matar vocês todos. Vou acabar com a vida de vocês. Nessa hora eu liguei para uma irmã, eu já contei aqui, irmã Jaci. Liguei para ela, falei, irmã Jaci, em nome de Jesus, ora por mim. Clama a Deus por mim, porque eu não sei mais o que fazer. Eu tô em oração, eu tô em jejum. E eu não sei mais o que fazer. Ele disse que vai chegar aqui e vai matar todo mundo. Ela falou assim, não, Rutinha, não vai matar ninguém. Porque o anjo Miguel já está dentro da tua casa com a espada desembainhada e vai mandar essa legião embora agora. Quando ela falou assim, ele chegou. E eu estava no corredor e ele entrou e foi pro banheiro. Quando ele saiu do banheiro, ele saiu assim, mãe, que saudade de você. Quanto tempo que eu não te vejo. Naquele dia Deus deu a libertação. Passou o final do ano, passou o mês de dezembro, chegou janeiro. Deus levou o pai dele embora, porque Deus falou para mim que ia levar ele embora definitivo da minha vida. Levou. Dia 6 de janeiro ele pegou o avião, nunca mais eu vi. 6 de janeiro daquele ano, era o ano de 2000, nem lembro mais que ano que era, 2010, acho que é 2010, acho que é isso, 2010.
É, porque o 2008, 2009, é passagem para 2010, isso mesmo. Nunca mais eu vi. Deus levou para sempre. Quando foi, passou uns meses, eu levei ele na igreja, né? Foi comigo na igreja e tal. Aí chegamos em casa, né? E eu ali sentei, fiz um café, um chá ali pra gente tomar. Falei, e daí, meu filho, firme com Jesus? Ele falou assim pra mim, não, eu não quero Jesus. Falei, como assim? Ele falou, não, eu quero o diabo me dá depressa tudo que eu quero. E aí ele começou a fazer aqueles banhos com aquelas ervas fedidas, começou a se comunicar com pais de santo aqui da cidade, e aí começou tudo de novo. Só que não na escala que tinha vindo. Mas aí eu fui para a luta. Sabe qual foi a última coisa que ele me disse na véspera de ir embora? Sabe qual foi? Ele estava completamente endemoniado. Ele falou assim para mim, você era para estar numa sarjeta. Você era para estar morta. Mas eu não consegui te matar. Porque você tem um Deus que cuida de você. Mas eu vou te pegar. Deixa você vacilar que eu vou te pegar. E eu sabia que era o próprio diabo que estava ali falando comigo. Os olhos dele ficavam pequenininhos assim. E eu falei, olha Satanás, eu falei para ele, em nome de Jesus, você não tem poder na minha vida, nem na vida das minhas filhas. Porque o meu Deus, aquele a quem eu sirvo, é aquele que cuida de mim, é aquele que está cuidando da minha vida, e eu me entreguei a ele, e eu sou dele, e você não tem poder na minha vida, e Deus vai me tirar daqui da onde vocês me colocaram. Porque ele falava, aqui onde você está é muito bom, era para você estar na sarjeta com elas. No outro dia, meu irmão, meu filho foi embora. Era o mês de março, final de março, ele foi embora e nunca mais eu o vi. Entendeu? Então, meu irmão, eu fiz uma escolha. A minha escolha foi Jesus Cristo de Nazaré. Eu lutei com Deus e venci, porque Ele lutou por mim. Entendeu? Mas eu não fui atrás de farmaqueia, eu não fui atrás de nada disso. Eu fui aos pés do Senhor, eu me coloquei na brecha da oração. Eu me coloquei diante do Pai, eu me entreguei a Ele, eu me casei com o Senhor. Tá entendendo? Você entendeu bem o que eu tô falando? Aí você vai falar assim, a senhora tá querendo se dar uma de boa. Não, meu irmão, eu tô contando o meu testemunho, eu tô aqui me expondo. Sabe por quê? Para você entender o que Deus faz na vida de um homem e de uma mulher. Daqueles que buscam o nome do Senhor. Eu digo para você, eu tenho telhado de vidro, meu telhado é bem fininho. Eu sei quem eu sou casca grossa, eu sou terrível. Você não tem noção da pessoa ruim que eu sou. Mas tem uma coisa que Deus me ensinou, é estar na roda do oleiro todo dia para ser quebrada, para ser amassada, para ser refeita durante o dia. À noite ficar na vitrine. Aí a quebra de novo, a gente volta para a roda do oleiro no outro dia. Mas eu fico vendo irmãos que a gente fala, a gente explica, a gente replica. Sai disso, larga disso, se entrega para o Senhor totalmente. Não sou eu que vou ter que fazer isso com você, é você que tem que fazer. Aí os irmãos querem que ore. Irmão Ruth, ore para Deus libertar. Como é que eu posso orar para você ser liberto se você não quer libertação? Se você não se dispõe. Você não se dispõe a pagar o preço da oração. A pagar o preço da renúncia dos remédios. Vai passar mal? Vai passar mal. Mas Deus vai compensar. Deus vai compensar porque você vai colocar o que presta no teu corpo vai desinflamar. O teu corpo você vai desparasitar e o teu corpo vai ficar bom. E você vai começar a ver que a tua vida está mudando, o teu corpo está mudando, está tudo mudando. Tá bom, meu irmão? Ó, meu irmão, se eu fosse eu sei o que eu tenho. Eu não preciso nem médico para saber o que eu tenho. Eu sei exatamente o que eu tenho. Eu sei, e não é coisa boa.
Não é coisa boa. Mas eu estou lutando com o Senhor e estou lutando com aquilo que Ele deixou na natureza. E eu serei mais que vencedora. Se for para morrer, eu vou morrer. Mas vou morrer nos braços do Senhor, de acordo com a palavra de Deus. Se for para eu viver para ver a volta de Cristo, eu vou viver. Em nome de Jesus, Ele vai me curar através daquilo que Ele deixou para me tratar. Eu não estou aqui dando uma de boa para cima de você, não, meu irmão. Não estou aqui dando uma de boa, não. Eu estou aqui me expondo. Eu estou falando aqui para você coisas que eu jamais deveria falar. Mas eu estou falando para você abrir teus olhos. Eu falei do meu filho para você entender que o que o teu filho tem, se você não se dispuser a estar na presença do Pai, tirar a farmaqueia da cabeça da tua família, Deus não vai entrar com providência. Não vai. Porque nós somos grandes. Nós somos grandinhos já. Nós temos tempo de estrada faz tempo. Mas você não cresce espiritualmente. Você quer ficar na vitrine. Meu irmão, para você estar na vitrine, tem que pagar preço. Para estar na vitrine e ser um servo de Deus como precisa ser, tem que pagar preço. É preço de choro, de lágrima. Não é qualquer coisa, não, meu irmão. Não é qualquer coisa. É você ver a tua vida se desmanchando e você ter que confiar que Deus não vai deixar. Quando chega na hora H, tudo acontece, tudo abre para a tua vida. Mas até chegar ali é muito choro. Vale a pena? Claro que vale a pena. Claro, porque quando Deus faz, Deus é poderoso. E Deus vai nos acrescentando cada dia mais, Ele vai nos dando dos tesouros do céu nas nossas vidas, vai preenchendo a nossa mente com a palavra e a instrução do Espírito Santo. Ô, meu irmão, eu não tenho nem como falar mais. Eu já cansei de falar. Mas eu estou trazendo aqui mais uma vez. Abandona essa porcaria dessa feitiçaria. Abandona para que Deus possa honrar a tua fé. Porque cada vez que você ingere essas porcarias na tua vida, você está dizendo para Deus assim, ó, eu creio na feitiçaria, mas eu não creio na tua palavra. Você está entendendo, meu irmão? Presta atenção. Presta bastante atenção. Nós estamos no impasse. Vocês ouviram o vídeo que eu pus aqui. Eu vou pôr o vídeo lá no grupo, vou pôr nos stories, vou pôr em tudo quanto é lugar para vocês poderem ver. Nós estamos numa encruzilhada. Ou você assume a tua vida com Deus de uma vez, ou você pode se perder. Sabe por quê, irmãos? Para nós não vai ter escolha. Para nós não vamos ser as nações que vão entrar no milênio. Não. Nós somos aqueles que foram chamados para ser reis e sacerdotes. Agora, como é que eu vou ser rei e sacerdote de um reino que eu não confio no dono do reino? Você já parou para pensar nisso? Como que eu vou ser rei e sacerdote com Cristo no reino milenar se eu não confio na palavra dele? Se eu preciso levar minha família para o psiquiatra para poder encher a família de remédio? Fala para mim. Porque eu não confio que Deus pode tirar o demônio que está lá dentro? Eu não confio? Então é isso? Não há confiança? Presta atenção, meu irmão. Não há confiança que as tuas dores vão passar? Porque você só confia no remédio da farmácia? Naquela porcaria que vai te matar? Naquela porcaria que te deixa prostrado o dia inteiro? Não, Deus não quer filhos assim. Deus quer filhos que... Tá doendo? Senhor, em nome de Jesus, me mostra o que eu tenho que tomar. Me mostra o que eu tenho que tomar. Esses dias, quando eu vi a minha situação ficando crítica, eu falei, Senhor, tem misericórdia. É o mesmo que minha mãe teve. A mesma coisa. O que eu faço? Para onde que eu corro? O que eu vou fazer? Comecei a clamar a Deus. Uma irmã que eu falo com ela sempre, ela falou, irmã Ruth, toma isso, isso, isso. Beleza, já mandei trazer do ervanário. Daqui a pouco uma outra irmã falou comigo, falou, irmã Ruth, eu tive isso, tá no começo. Toma assim, 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 faz isso, 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 isso. E olha, irmãos, tá cedendo. Tá cedendo. Entendeu?
Glória a Deus, Beth. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Entenderam? E tá cedendo. Eu vou ficar perfeitamente boa? Não sei. Mas pelo menos aquilo que estava acontecendo já não tá mais. Já tá, tem alguma coisa diferente. Já não tem mais os nódulos que eu estava vendo. Já não estão mais lá. Porque todos os dias eu faço os banhos que eu tenho que fazer, as massagens que eu tenho que fazer, eu mesma. Para que Deus me dê vida, para que eu possa estar aqui junto com vocês até terminar isso aqui e podermos estar juntos. Que eu creio que Deus vai fazer alguma coisa para nos juntar. Eu creio nisso. Eu não sei como é que vai ser, mas eu creio, eu gostaria de estar. Eu gostaria de estar junto com os servos de Deus que vão ser o batalhão aqui na terra para enfrentar Satanás. Eu peço a Deus que eu esteja. Eu peço a Deus que aquele sonho que eu tive aos 6 anos de idade se cumpra na minha vida. Eu peço. Eu não tenho medo de morrer. Não, não tenho. Mas eu tenho uma sede muito grande, desde criança, que é ver a volta de Jesus. Por isso eu estou lutando. Porque se não fosse por isso, eu não estaria lutando. Entendeu? Então, meu irmão, eu não estou aqui falando para me dar de boa, não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu estou aqui te mostrando que é possível ser corajoso. É possível lidar com... Confiar no Senhor, porque Ele não nos desampara. Ele não nos deixa. Olha, irmãos, presta atenção no que eu vou te contar. Eu não sabia, alguém me ligou e me disse assim, irmã, o Senhor está mandando eu te enviar alguma coisa para você. E eu falei, mas meu Deus do céu, o que será que é, né? Porque eu nem pedi para Deus nada, mas está vindo e, né? Eu falei, irmã, só se for da vontade do Senhor, não faça nada que Deus não tenha mandado. Ela falou, não, Deus me mandou, eu preciso mandar para a senhora. E eu não sabia que aquele montante ia ser o montante que eu precisava para comprar todas as ervas, tudo que eu estou fazendo, todo o tratamento que eu estou fazendo. Deus providenciou com antecedência, dias de antecedência. Entendeu? E eu louvo a Deus por isso, porque eu não tenho nada. E não peço nada para ninguém também. Tá entendendo? Mas eu tenho um Deus que cuida de mim. E esse Deus movimenta os corações. Esse Deus é aquele que movimenta as vidas para me falar, irmã Ruth, toma isso, toma aquilo, faz isso, faz aquilo. E assim eu estou fazendo porque eu sei que é a voz de Deus através dos meus irmãos. E eu louvo a Deus por isso. Agora, se eu posso, que sou uma pobre coitada, eu não tenho nada, irmãos. E eu não estou aqui me emocionando porque... Não, eu estou me emocionando porque Deus é maravilhoso. Eu estou me emocionando porque Deus é na minha vida. E eu fico triste de ver irmãos que não têm capacidade de crer. Eu fico triste de ver servos de Deus que não creem no poder da palavra. Isso me deixa muito triste, muito incomodada. Eu fico apavorada de ver como é que você vai entrar na vida eterna desse jeito. Como é que você vai viver com Jesus se você não crê no poder da palavra de Deus? Como é que vai fazer? Não tem o que fazer. Você está mostrando que você não é digno de estar lá. Presta atenção. Abre a tua mente, abre a tua cabeça para você entender o que está acontecendo. Presta atenção, meu irmão. Presta atenção. Deus é poderoso. Deus é aquele que cuida dos seus filhos nos mínimos detalhes. Eu vejo como Deus cuida de mim. Ele me prepara as coisas antes dos acontecimentos. Esse mês que eu não sabia que eu ia ter o que eu tô tendo. E Deus abriu um portão para que eu pudesse me abastecer das ervas que eu preciso, porque não é tão barato assim, mas é mais barato que a farmaqueia. E eu não vou passar por procedimento nenhum. Eu não vou passar por mão de ninguém. O meu médico é o médico dos médicos.
é aquele que conhece o profundo e o escondido do meu coração, é aquele que conhece cada gota de sangue que tem no meu corpo. Tá entendendo? Então presta bastante atenção, meu irmão. Por que eu tô te falando isso? Para você abrir a tua mente. Que se você não tiver fé, é impossível de agradar a Deus. A fé e a santidade, se você não tiver, você não pode. Entendeu? Você não pode estar na presença do Pai. Entendeu, irmãos? Presta atenção. Eu nem vou ler o livro de Enoque hoje, porque eu acho que esse vídeo que eu passei aqui para vocês era o que nós precisávamos para hoje, porque Jesus está às portas. Jesus está às portas. Você viu que ele falou da geração da figueira. Hoje eu escutei um rabino dizendo assim, irmãos, eu acho que a semana 70 não é exatamente uma semana. Quer dizer, eles já estão percebendo que a semana 70 já foi. Que nós estamos na geração da figueira. E se nós estamos na geração da figueira, no calendário caraíta, faltam somente 392 dias, 1 ano, 1 mês e 2 dias. Se for no calendário, se Deus for colocar no calendário gregoriano, nós vamos até dia 14 de maio de 2028. Vocês estão entendendo? Então, meus irmãos, não é à toa que Deus nos despertou para isso já faz um bom tempo e agora está todo mundo despertado para isso. Eu não venho aqui, irmão, jogar conversa fora com você. Não, eu venho aqui falar a verdade da palavra. Eu não venho aqui para ser mais um. Não, eu venho aqui para ser uma trombeta do Pai. Para um grupo de pessoas que me escutam, que também tem o seu coração ligado no trono da graça, assim como eu tento ter o meu. Eu sou santa? Não, de jeito nenhum. É como eu disse, eu sou casca grossa, eu sou terrível, eu sou bocuda, eu tenho problemas 1000. Mas todo dia eu estou lá na roda do oleiro, Senhor, me faz outra vez. Que nós possamos seguir avante. Que nós possamos seguir com Cristo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, te louvando, bendizendo o Teu nome. Te agradecendo, Senhor, porque Tu és soberano, Tu és Criador dos céus e da terra, Tu és um Deus de paz e justiça. Tu és um Deus que cuida do Teu povo com carinho. Tu és um Deus que nos abençoa. Tu és um Deus que traz para nós aquilo que nós necessitamos. Tu és, Senhor, um Deus que renova as nossas forças como renova a força da águia. Eu te peço nesse momento, Senhor, pelos meus irmãos que não têm vontade de crer em Ti, não têm disposição de passar por situações, muitas das vezes demoradas, mas são situações que o Senhor prova a nossa perseverança. Mas gosto do tudo rápido, tudo tem que ser rapidinho. Toma um remedinho aqui, já passa a dor ali. Não sabe curar a dor. Não sabem curar a dor, só sabem tapear a dor, só sabem tapear o espírito maligno que está dentro de si, com remédios de farmácia, remédios feitos na feitiçaria de Satanás. Eu te peço, Senhor, que o Senhor conscientize essas pessoas, porque eu já não tenho mais o que fazer, eu já não tenho mais o que falar, o Senhor sabe o quanto eu tenho sofrido por causa disso, por ver a situação como que é terrível. E eu vejo almas que podem perder a salvação por causa de ser rebeldes, de se rebelarem porque acha que a gente está falando demais. Mas a gente não está falando demais, a gente está trazendo aquilo que o Senhor tem mostrado. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua mão de poder esteja sobre eles. Que a Tua mão de poder esteja, Senhor, conscientizando, trazendo à luz aquilo que é necessário. Porque eu já não tenho mais palavras, eu já não tenho mais voz para falar. Acho que até a minha voz está irritando esse povo já. Então o Senhor manda outras trombetas para tocar no ouvido deles, porque eu já fiz o que tinha que fazer.
Eu te louvo, Senhor, eu te agradeço pelo todos os meus irmãos que me escutam aqui, que escutam a tua palavra através desse vaso quebrado que está aqui. Mas eu estou aqui todo dia trazendo a tua mensagem, quase todo dia, né? Mas eu te louvo, Senhor, porque o Senhor tem sido presente na minha vida. Me ajuda, Pai, livra minha alma do mal, protege-me. Se tiver na tua alçada, na tua mão, que eu possa ver a tua volta, eu quero ver a tua volta. Então eu te agradeço, Pai, no nome de Jesus. Me ajuda a permanecer fiel até o último dia da minha vida. Eu te louvo, eu te agradeço, não porque nós haja merecimento, porque nós não temos, mas o merecimento é no nome honrado do teu Filho, aquele que morreu por mim, pelos meus irmãos, aquele que verteu o seu sangue na cruz para nos salvar, aquele que se esvaziou de si mesmo e se transformou em homem para que nós não morrêssemos, mas que nós tivéssemos a vida eterna. Eu te agradeço, Senhor, no nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive para sempre. Amém e amém. Irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor, que o Pai abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.